Na noite de hoje, como eu disse, nós vamos começar a falar de Filipenses, estudar Filipenses. Antes de eu entrar em Filipenses, quero reforçar, domingo que vem, de manhã, o pastor Jonas vai estar pregando aqui, ele vai vir lá de São Gonçalo, ele deve chegar 9h10, 9h15, porque ele vai pregar na igreja dele e vai vir direto para cá. Então, peço que os irmãos esperem um pouquinho, mas estejam aí, o pastor vai vir de longe só para pregar aqui, então é bom que a gente compareça. E à noite, o pastor que vem de Edson Passos, pastor Educlei, esteja aí também, queridos, no domingo à noite, prestigiando o irmão que vai vir de tão longe, lá de Edson Passos, para pregar aqui na igreja, certo? Então, carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses, queridos, foi o livro que eu separei para a gente meditar durante os próximos 2, talvez 3 meses à noite. Os jovens já estudaram essa carta aqui há um tempo atrás, e agora nós vamos meditar nela todo domingo à noite. De manhã a gente começou Ruth, e eu disse que Ruth era o romance talvez mais bonito, mais belo de toda a Bíblia. É o romance mais belo das Sagradas Escrituras. E agora a gente está em uma das cartas mais bonitas do apóstolo Paulo. É uma carta cheia de alegria, é uma carta cheia de gratidão, ternura, carinho, misericórdia, porque Paulo foi muito amado e amou muito a igreja de Filipenses. Nós sabemos que com a igreja de Corinto, Paulo também os amava, mas Paulo teve uns probleminhas com a igreja de Corinto. Ele foi às vezes mal compreendido, até mesmo caluniado por alguns membros da igreja, até mesmo criticado por alguns membros da igreja. Mas a carta de Filipenses é uma igreja que amou o apóstolo Paulo de forma incondicional e foi amada por ele. E Paulo também escreve numa situação bem complicada, ele estava preso. Então você imagina como é que estavam as emoções do apóstolo Paulo. Primeiro porque era uma igreja amada, uma igreja que ele fundou, que ele criou, que começou por meio da pregação dele para uma única mulher, a Lídia. Está lá em Atos capítulo 16, e essa igreja prospera, começa na casa de Lídia, os convertidos vão se ajuntando, o carcereiro que se converte, que ia tirar sua vida, se junta a essa igreja, e outros irmãos começam a congregar. E agora Paulo preso, sabendo de algumas dificuldades que a igreja estava vivendo, ele vai escrever essa carta cheia de alegria e de gratidão. Então Paulo nos mostra, quando escreve essa carta, a importância, queridos, de amarmos a igreja de Deus. A importância, é claro que, eu já disse isso aqui, quando eu digo amar a igreja de Deus, ainda que nós devamos valorizar o nosso templo, as nossas paredes, o patrimônio que a igreja tem, quando eu digo que nós devemos amar a igreja, eu estou falando de amar uns aos outros. Quando eu digo que Paulo nos revela nessa carta a importância de relacionamento na igreja de Deus, eu estou falando da família em Cristo Jesus, eu estou falando de bons relacionamentos, de amizades, de companheirismo, de misericórdia, de oração, de auxílio, de ajuda, de exortação, de conselho, de puxão de orelha. Eu estou falando disso, e infelizmente nós temos vivido momentos em que isso tem se perdido, e principalmente em tempos de aflição, de tristeza, de tribulação, a gente tende a se separar, a se afastar e não se ajuntar. Mas Paulo nos mostra que mesmo preso, mesmo aflito, mesmo em tribulação, mesmo passando por uma dificuldade tremenda na sua vida, ele enche esse livro de gratidão, de misericórdia, de amor, para nos mostrar que é mandamento de Deus que a igreja se ame, que a igreja conviva, que a igreja demonstre por meio dos seus membros uma alegria visível em fazer parte dessa igreja, ou de qualquer outra igreja para onde Deus, quem sabe, um dia te enviar. O que não dá para acontecer, e aí eu já começo aqui a me perguntar com relação aos dias de hoje, o que não dá para acontecer é que alguém frequente uma igreja, que alguém frequente uma congregação, é que alguém faça parte de uma família de Cristo e não sinta alegria em participar dela, que não sinta prazer em se relacionar com os irmãos, que não sinta saudade de cantar junto com os irmãos. Isso é problemático. Então Paulo está nos mostrando, em primeiro lugar, que ele escreve essa carta para revelar a importância que é se relacionar entre os irmãos da igreja.
Eu sei que às vezes a gente vem para a igreja cheio de preconceitos, ou cheios de feridas. Às vezes a gente não teve um bom relacionamento na nossa casa, às vezes a gente não tem um bom relacionamento com a nossa família, às vezes a gente aprendeu, e eu aprendi isso principalmente na minha profissão, antes de virar pastor, a desconfiar de todo mundo, a não acreditar em ninguém, a tentar viver uma vida isolada, porque assim é melhor, porque a gente não corre o risco de ser ofendido ou ser magoado. Mas isso não existe na igreja de Cristo, isso não existe na família cristã. A família de Cristo foi feita para andar unida, para vencer unida, para batalhar unida, para sofrer unida, orar unida, chorar e se alegrar unida. Não é mandamento alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram? Mas a gente tem perdido isso, e é claro que eu falo aqui de uma forma geral. Eu louvo a Deus porque nós, como igreja de Andorinhas, a gente ainda tem conseguido sustentar algumas características que eu estou falando aqui. Mas se a gente não vigiar, irmãos, nós vamos nos tornar igualzinho às outras igrejas que, com o passar do tempo, têm se transformado apenas num lugar de ajuntamento, onde cada um canta a sua música, aonde cada um faz a sua oração, aonde cada um dá a sua oferta, aonde cada um escuta aquilo que lhe convém na pregação, e vamos embora. E vamos embora, partiu para casa, e vamos viver mais uma semana, e domingo que vem eu volto e faço tudo isso de novo. É a minha oferta, o meu louvor, a minha oração, é a minha pregação, quando na verdade deveria ser tudo nosso. Nós somos igreja, somos família, somos corpo. A igreja de Filipos foi mais uma de tantas e tantas igrejas que Paulo plantou. Ela nasceu em meio a profunda dor. Paulo foi castigado, perseguido, açoitado, preso, e ainda assim ele plantou uma igreja, e ainda assim ele amou aquelas pessoas que ouviram o evangelho. Se você depois ler com calma lá em Atos 16, não vou ler, que vai do 6 ao 40, Paulo tinha um propósito de ir para a Ásia, fazer uma viagem missionária e plantar algumas igrejas na Ásia. Aí no meio do caminho, Deus vira para ele e diz: olha, não, você não vai para a Ásia, você vai para a Europa. E ali, muito engraçado, né, a gente pensar nisso, era Deus abrindo a primeira igreja na Europa, e anos depois, uma igreja da Europa, pelos reformadores, mandaria os primeiros missionários para a América do Sul, e a América do Sul, principalmente o Brasil, seria evangelizado por meio de uma igreja da Europa, que vai nascer agora, junto com o apóstolo Paulo, porque ele pregou para uma mulher. Então Paulo tinha tudo planejado para ir para a Europa, só que Paulo aprendeu que quem comanda a igreja, quem manda na obra missionária, quem manda na casa de Deus é o próprio Deus. E Deus diz: não, você não vai para a Ásia, você vai para a Europa, e lá eu hei de te dar a vitória. Mas foi só vitória? Foi só vitória, mas teve muita dor, muito sofrimento, muita oração, muita dificuldade. Porque de manhã a gente falou isso também, porque o sofrimento não é incompatível com a obra de Deus. O fato de ser servo de Deus e estar fazendo a obra dele não vai nos livrar do sofrimento, mas Deus nos livra durante o sofrimento. Deus nos dá suporte para resistir ao sofrimento. Deus nos dá graça para vencer o sofrimento. Mas quem disse que ser servo de Deus é não sofrer? Paulo aprendeu isso na carne. Estava indo para a Ásia, talvez já tinha até uns contatos, já tinha até um lugar onde ele planejava passar, mas Deus diz: não, não é para lá que você vai, não é para lá que eu quero. E a gente tem que aprender isso com relação à nossa igreja e à nossa vida. Nós podemos fazer planos, o ano está chegando, o ano está acabando, e um novo ano está chegando, e nada impede que você faça planos, que você tenha sonhos, que você tenha projetos, e que a gente ore a Deus pelo futuro da igreja. Isso é obrigação nossa. Mas a gente tem que aprender uma coisa: o futuro da minha vida, da sua vida, o futuro dessa igreja, da nossa igreja, depende de Deus, está nas mãos dele. O rumo dessa igreja e da nossa vida está nas mãos de Deus, e a última palavra sempre será dele. Então, Paulo e Silas, que foram os missionários que fundaram a igreja, não confunda, daqui a pouco eu vou ler aqui, quem escreveu a carta foi Paulo e Timóteo, mas quem fundou a igreja, os missionários, a dupla de missionários que foi pregar lá, foi Paulo e Silas. Então Paulo e Silas entenderam primeiro
que quem manda na obra é Deus e não eles. Segundo, que mesmo em meio ao sofrimento, Deus faz surgir uma igreja. Eu acredito que os irmãos que estão aqui mais tempo que eu, talvez tenham até mais experiência do que eu para dizer: olha, pastor, nós já passamos por grandes sofrimentos aqui na igreja, nós já passamos por maus momentos, mas quem destina, ou quem garante o futuro da igreja de Andorinhas é Deus, e aqui estamos nós. Eu posso dizer que agora em janeiro, nesses 3 anos que eu estou aqui, eu vi momentos de luta, de dor, de aflição, mas a verdade é que quem garantiu o nosso futuro, chegamos aqui por causa de Deus, e só por causa dele. Aprendemos que mesmo em meio ao sofrimento e muita luta, é possível obter vitória, porque a vitória não é a ausência de sofrimento, a vitória não é a ausência de luta, a vitória não é a ausência de problema, a vitória é crer que independente do que estejamos vivendo, Deus é bom, e no fim se levantará, e nos resgatará. Isso é vitória. Então Paulo entendeu que era sim um missionário íntegro, um missionário relevante, mas que quem conduzia a igreja não era o grande apóstolo Paulo, era o Deus Todo-Poderoso, e Deus o envia para um lugar estratégico. A igreja de Filipos, a cidade de Filipos, ficava entre o Oriente e o Ocidente, e faria ligação entre o solo da igreja primitiva, que era Jerusalém, e o novo mundo, a Europa, da onde nós viríamos a ser alcançados. Então a igreja nasce, e eu acho que a igreja nasce, e a igreja deve continuar. A igreja nasce em meio à oração, a igreja nasce em meio a muita dor, a igreja nasce em meio à pregação, a igreja nasce em meio à insistência e perseverança de homens que, mesmo presos, pregaram o evangelho a ponto de converter um carcereiro. Foi assim que a igreja nasceu. Você percebe como hoje algumas igrejas estão muito diferentes do seu nascimento? A igreja nasceu por meio de oração, por meio da direção de Deus. A igreja nasceu por meio da pregação. A igreja nasceu por meio da dor, do sofrimento, da insistência, da perseverança de homens de Deus. Mas hoje o que a gente percebe em muitas igrejas é algo completamente diferente disso. Quem está errado? Nós ou Paulo? Paulo foi guiado por Deus. Então nós devemos buscar, sempre que possível, ter as marcas da igreja primitiva. A igreja nasceu em meio a muita batalha espiritual. A igreja nasceu por meio de um Deus que abre o coração de uma pecadora. A igreja nasceu por meio de um Deus que abre as celas para que os seus missionários sejam libertos, mas que também aquieta a alma de um carcereiro que estava prestes a se suicidar. Essa é a igreja de Deus. Paulo escreve essa carta anos depois, porque a igreja enfrentava dois problemas. Primeiro, Paulo escreve para agradecer. Com o passar dos domingos, a gente vai falar mais sobre isso. A igreja de Filipenses era a igreja que mais contribuiu financeiramente e que mais ajudou, seja por oração, enviando cooperadores, enviando ajuda de todas as formas. Foi a igreja que mais cooperou com o apóstolo Paulo. Então a primeira coisa que Paulo tem em mente quando escreve essa carta é gratidão pela generosidade. Tem uma determinada passagem, eu não vou ler todas aqui porque são mais de 4, em que Paulo diz que mesmo pobre, a igreja de Filipenses foi a igreja que mais cooperou com ele. E tem uma outra passagem que Paulo diz que no início do seu ministério, nenhuma igreja da Ásia ajudou Paulo, mas a igreja de Filipos foi a única que ficou do lado dele. Então Paulo escreve essa carta para nos mostrar que gratidão é uma característica do crente. De manhã eu falei isso. Muitos jovens crescem na vida, passam na faculdade, conquistam um bom emprego, um concurso, e esquecem que só chegaram lá porque tiveram pais, outros avós, tios, que os apoiaram. A ingratidão é um pecado terrível da nossa época, mas Paulo nos ensina que ser grato é uma característica do servo de Deus. Então, primeira coisa, Paulo escreve a carta para agradecer, para mostrar o amor que ele tinha pelo povo de Deus. Segunda coisa, Paulo escreve porque a igreja estava com dois problemas. O primeiro era interno. Qual era o problema interno da igreja de Filipos? Uma igreja amada, uma igreja que amava Paulo, uma igreja envolvida com missões,
que ofertava e sustentava o apóstolo Paulo, mas a igreja de Filipos estava com uma crise interna. A comunhão estava se rompendo, laços de amizade estavam sendo quebrados, irmãos estavam deixando de se falar, a comunhão havia sido minada, e Paulo escreve para mostrar que isso era uma erva daninha, que se não fosse parada, se não fosse podada, ela cresceria e tomaria toda a igreja. Então Paulo escreve uma carta inteira para tratar de um problema interno. Poderia ser um escândalo, um adultério, uma coisa absurda, mas não, é aquilo que aos nossos olhos é bobagem. Fulano parou de falar com ciclano. Isso não é bobagem, irmão, isso é um grave pecado. Se lá fora as pessoas param de se falar, se lá fora as pessoas brigam por qualquer coisa, isso não pode ser aceitável na igreja de Deus. De manhã eu falei sobre isso. Nós vivemos numa época em que as pessoas preferem fugir do que encarar os seus problemas. E quando a gente traz isso para a relação pessoal, as pessoas preferem parar de falar com a outra pessoa do que resolver seus problemas, do que sentar e orar, do que sentar e conversar. Então Paulo escreve porque a comunhão daquela igreja estava estremecida, e a gente deve orar por isso, irmãos, nos nossos dias também. Segunda coisa, Paulo escreve porque tinha um problema externo, e esse também nos ronda nos dias de hoje. Eram as heresias, eram as falsas doutrinas, os falsos deuses também estavam seduzindo a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, e nós também não somos diferentes. Constantemente nós somos tentados, seduzidos por doutrinas errôneas, por heresias que são pregadas na televisão, no rádio ou em outras igrejas. Graças a Deus, Deus tem nos mantido fiel, mas essa era a circunstância da igreja de Filipenses, e convenhamos, irmãos, essa é a realidade. Obrigado, Ricardo. Essa é a realidade de muitas igrejas aí afora, muitas igrejas aí afora, igrejas que não têm comunhão. Vou dar um exemplo aqui, né? Vou fazer uma fofoca santa. Quando eu fui em um chá de bebê, coisa boa, chá de bebê, só coisa boa para comer. Mas aí em certo momento, a pessoa que estava fazendo aquele chá de bebê fez no salão da igreja. E a gente sabe, irmãos, que às vezes fazer coisa na igreja é complicado, ainda mais quando a igreja é grande, porque às vezes você se sente na obrigação de chamar todo mundo, e às vezes você não tem dinheiro para chamar todo mundo, e foi o que aconteceu nesse caso. E aí essa pessoa que fez o chá de bebê veio a confidenciar e reclamar que algumas pessoas pararam de falar com ela porque ela não chamou as pessoas para o chá de bebê. Meu irmão, é uma coisa tão fútil, é uma coisa tão pequena, um bolinho, um salgadinho, um copo de refrigerante. Você vai parar de falar com o teu irmão por causa de um bolinho, um salgadinho, um copo de refrigerante? Geralmente o salgadinho é frio, dificilmente frita na hora. Geralmente o bolo não é bom, a não ser quando é a Lara que faz, ou o Zezé. E geralmente o refrigerante é ruim, mas as pessoas param de falar com o seu irmão em Cristo porque fulano não me chamou para o chá de bebê. Ô meu irmão, com certeza, em que ponto a gente chegou? Em que mundo a gente está vivendo? As pessoas param de falar com o outro por causa de uma bobagem, e Paulo está dizendo: ei, cuidado com isso. Dentro da igreja de Cristo, uma igreja amada, as pessoas estavam brigando. Com o passar dos domingos, a gente vai ver a briga que teve aqui entre duas irmãs, e vamos falar mais ou menos o porquê que elas brigaram. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente ama Jesus, e se a gente ama Jesus, a gente tem que amar aqueles que Ele amou. A gente ama Jesus, se a gente ama Jesus, a gente tem que amar a igreja por quem Ele morreu. A gente ama Jesus, se a gente ama Jesus, a gente tem que tentar ser parecido com Ele. Então essa é uma carta bem interessante, na qual nós vamos meditar nos próximos domingos. Destacar aqui algumas verdades. Primeiro, essa carta desde o início nos mostra que todo o propósito de Deus é bem sucedido, porque Deus diz: vai para a Europa, um lugar que ninguém antes tinha pregado, e Deus abre as portas da Europa para que a igreja fosse bem sucedida. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui nessa carta é que Deus sempre vai ser bem sucedido. Às vezes a gente fica preocupado. Eu, por exemplo, falo: irmãos, vamos ofertar para missões, vamos ofertar para o abrigo. Mas meu irmão, escuta uma coisa:
Se um dia você parar de ofertar, se um dia a igreja enlouquecer e achar que não deve mais ajudar o abrigo e não deve mais ajudar os missionários, meu irmão, quem perde é a gente. Deus é o dono da obra. Você acha que Deus vai deixar os missionários passar fome, ou o abrigo vai fechar por causa de mim e de você? Claro que não, porque a obra de Deus é sempre bem sucedida, porque Ele que é o dono. Estávamos aí, tem um pouco tempo, com a obra da casa pastoral parada, sem dinheiro, e de repente a gente recebe 5 mil reais de uma pessoa que não é da igreja. Que é a obra de Deus, irmãos, não é minha nem sua. Eu sei que às vezes a gente se preocupa, e eu como pastor tenho que lembrar os irmãos, encorajar, falar de missões, mas a verdade é, irmãos, a gente tem que aquietar a nossa alma, fazer a nossa parte e descansar em Deus. Quem manda é Ele, quem governa é Ele. Nós somos só vasos. Daqui a pouco a gente passa, daqui a pouco, a não ser que Ele volte antes, nós vamos, e a próxima geração vai dar sequência, se melhor ou pior, Deus sabe, mas o dono é Ele. Então essa carta nos mostra que Deus é sempre bem sucedido. Outra coisa, essa carta nos mostra que em meio ao sofrimento, Deus faz maravilhas. Estamos falando de um apóstolo preso, covardemente preso, sofrendo pelo Evangelho, que escreve uma carta que hoje serve para mim, para a tua vida, e que há mais de 2000 anos tem abençoado a vida das pessoas. Em meio ao sofrimento, Deus faz maravilhas. De manhã eu falei que nas noites mais escuras, Deus está escrevendo novos dias para a nossa vida. É assim que o cristão tem que entender. Outra coisa, essa carta nos mostra que nada pode frustrar os planos de Deus. Paulo estava preso em Roma e algemado, e ainda assim as pessoas estão sendo convertidas. Quarto lugar, essa carta nos mostra que a alegria do crente, e de manhã eu também falei isso, ela não se baseia nas circunstâncias da nossa vida. Paulo não tinha alegria nenhuma, não tinha motivo nenhum para estar alegre, humanamente falando, mas Paulo deixa bem claro que a alegria dele repousava no Senhor. Eu falei isso já agora, né? A alegria, a vitória, a paz, ela não procede de uma vida tranquilona. Se engana quem pensa isso. Muitos, inclusive, até conquistam uma vida tranquila, uma vida rica, uma vida farta, conquistam tudo o que planejaram, mas ainda assim não encontram paz, não encontram alegria, não encontram a verdadeira vitória, porque a vitória, a alegria, a paz de verdade não está naquilo que temos ou deixamos de ter, mas está na pessoa do Deus Todo-Poderoso que habita em nós. Então Paulo tem alegria, e Paulo nos mostra então que a alegria do cristão repousa em Deus Todo-Poderoso, que começou a sua obra e vai terminá-la. Esses são versículos que meditaremos nas próximas semanas, mas deixa eu ler o primeiro versículo. Hoje a gente vai ficar só no 1 e o 2. Versículo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Vamos parar aqui, depois eu vou ler o 2 para a gente meditar. Como eu disse, Paulo é o amado apóstolo Paulo. Paulo é o camarada que escreveu 13 livros do Novo Testamento. Paulo é o maior plantador de igreja, o maior teólogo, o maior pregador, o maior evangelista que o mundo já viu. Paulo é um homem que teve a sua vida completamente transformada por Jesus Cristo. E aí quando ele vai se descrever, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Eu acho que eu já falei isso aqui na igreja, mas eu quero repetir. De novo eu percebo aqui uma grande distinção entre o grande apóstolo Paulo e os grandes líderes da igreja de hoje em dia. Hoje em dia as pessoas brigam por título, as pessoas correm atrás de destaque. O camarada briga na igreja A, aí ele sai da igreja A, abre a igreja B, e aí o que ele faz? Ele pega mais ou menos o nome da igreja da qual ele fazia parte e bota uma coisa para destaque, tipo assim, se a igreja da qual ele fazia parte era, sei lá, Igreja de Jesus, ele bota Igreja do Poder de Jesus.
E se na igreja que ele fazia parte, quem mandava era o pastor, lá ele vai ser apóstolo. Ou se na igreja que ele mandava o cara era apóstolo, lá ele vai ser querubim. E aí ele vai, aí é mundial, internacional, galáctico, celestial. Enquanto hoje as pessoas brigam por cargo, por título, por ser chamado, não tem que me chamar de pastor. Se não me chamar de pastor, eu fico ofendido. Paulo olha para si e diz: eu sou servo de Jesus Cristo. E eu já falei isso aqui na igreja também. A palavra servo no original aqui é doulos, é escravo. Paulo diz que ele era um escravo. Paulo diz que ele era aquele que não tinha poder de escolher. Ele era aquele que simplesmente obedecia. Ele é aquele que não mandava na sua vida, porque ele tinha um Senhor. Paulo entendia as palavras de Jesus quando ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A gente tem que aprender isso. Deus nos chama a servir. É verdade que dentro do serviço cristão há funções. Uns cantam, outros tocam, outros pregam, outros limpam, outros atendem, outros oram, outros socorrem, outros ajudam, uns cooperam. Faz parte da igreja. Mas, meu irmão, a começar por mim e a terminar para o mais novo aqui, eu acho que é Ludmila, que é a mais nova, somos servos. E o que passar disso é bobagem. O que passar disso é autopromoção. O que passar disso é querer tomar a glória de Deus. E o último que tentou tomar a glória de Deus, você lembra no livro de Atos? Tem até um corinho de fogo aí dos irmãos pentecostais que canta, né? Foi comido de bicho. Literalmente comido de bicho. Já cantei muito esse corinho. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que Paulo diz que ele é servo. E na igreja só tem lugar para servo. Talvez essa seja uma outra crise que a gente vive na igreja evangélica brasileira. Nós temos muitas pessoas fazendo parte da igreja evangélica brasileira, mas pergunta quantos querem ser servos. Pergunta quantos. Você vai descobrir talvez o porquê da crise na atual igreja evangélica brasileira. Todo mundo quer destaque. E a Ilana até falava um pouco sobre isso na semana passada, quando Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Quem disse que alguém quer ser pobre de espírito? Todo mundo quer ser campeão, vencedor, Deus dá asas. Cantei muito esse louvor também, hoje eu estou inspirado. A Lorena está rindo. Cantei muito, chorava e tudo cantando esse louvor. Então, queridos, qual é o nosso lugar na igreja de Deus? Qual tem sido o meu e o teu lugar? O ano está acabando, vamos lá falar de novo da virada do ano. O ano está acabando. Qual foi o meu e o teu lugar durante todo esse ano na igreja de Deus? Fomos servos? É só isso que importa. É só isso que importa. Fomos servos. Se a gente não conseguiu nem ser servo, a gente tem que fazer um voto, orar, fazer um trato com Deus, fazer uma aliança com Deus, para que no ano que vem a gente seja alguém, seja servo. É só isso que importa. O que passar disso é bobagem. Então Paulo, um grande homem, um grande apóstolo, um grande pregador, um grande plantador de igrejas, um grande evangelizador, o cara que mais escreveu livro no Novo Testamento, 13, ele vira para si e diz: sou servo de um grande Deus. A gente olha para Paulo e o vê como grande, e ele era. Paulo olha para si e diz: eu sou só servo, grande é Deus, eu não sou ninguém. Que a gente possa entender isso. Paulo e Timóteo servos. E aí vamos ver para quem Paulo escreve: a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Em primeiro lugar, Paulo escreve para a igreja. Ele diz: a todos os santos. Houve um tempo, né, irmãos, principalmente na igreja católica, em que o povo comum não tinha acesso às escrituras. Primeiro, porque não sabia ler em latim. Segundo, porque de forma proposital não se permitia que o povo lesse e examinasse as escrituras, porque se examinassem, conheceriam a verdade libertaria.
conheceriam a verdade e descobririam que muita coisa que acontece lá não está de acordo com a Bíblia. Houve um tempo que isso acontecia, mas isso nunca foi interesse de Deus nem do apóstolo. Paulo diz que escreve a todos. Inclusive tem cartas de Paulo, não sei se essa ele pede isso, depois eu vou ver para o final, que no final ele pede que ela seja lida em voz alta na presença de toda a congregação. Então sempre foi da vontade de Deus que todo o povo dele ouvisse a sua palavra. Sempre foi da vontade de Deus que o povo tivesse liberdade, conhecimento, que o povo tivesse discernimento, conhecimento da sua palavra, para que não fosse enganado por ninguém, nem mesmo pelos seus líderes. Então Paulo escreve para todos. Paulo não faz distinção, Paulo não faz acepção, Paulo não diz que existe uma classe. É claro que eu estudei para isso, então eu tenho por obrigação saber um pouco mais que os irmãos, mas Paulo não diz que há uma classe na igreja, que eles são superiores e que só eles podem ler a Bíblia e explicar a Bíblia. Paulo escreve para todos. E aí, primeiro problema, igrejas que impedem as pessoas de conhecer a Bíblia. Isso é um grave problema. Graças a Deus, com a reforma protestante melhorou muito. Mas tem um segundo problema: pessoas que não querem, embora frequentem uma igreja, conhecer a Bíblia. Não querem. Está cheio de gente preguiçosa na igreja, essa é a verdade. Está cheio de crente que quer tudo mastigado. Está cheio de crente que se limita e se satisfaz com aquilo que escuta na rádio, um monte de bobagem, com aquilo que ouve na televisão, um monte de bobagem. Então, se por um lado há pastores que enganam o seu povo não ensinando a Bíblia, falam de tudo menos da Bíblia, há membros de igreja que se acomodaram e não tem mais desejo. Às vezes, quando eu recebo uma mensagem para tirar uma dúvida da Bíblia, eu confesso que eu dou uma gelada. Agora com o WhatsApp então é fácil. Pastor, o que quer dizer isso aqui? Eu dou uma gelada porque eu não sei tudo, e isso às vezes me motiva a procurar. Mas irmãos, são poucos, às vezes por vergonha, tem gente que tem vergonha, mas são poucos os que me procuram para tirar uma dúvida ou para perguntar algo sobre a Bíblia. Isso deveria acontecer mais. Isso deveria acontecer mais, porque se você me procura, a princípio eu fico logo assim. Orlando sempre me manda, Serginho, Silveirinho já me mandou uma de Isaías. Na hora eu falo, meu Deus, como é que eu vou responder isso? Mas depois eu me alegro, porque eu sei que você está lendo a Bíblia, por isso você me perguntou, por isso você teve dúvida. Ou de uma pregação, você prestou atenção, teve dúvida, me perguntou. Mas são poucas as pessoas hoje que ainda param, pastor, para tirar uma dúvida, ou que perguntam. Regininha também me manda muita mensagem, e aí vira e mexe, eu digo, algumas coisas estão corretas, outras não. Mas isso é bom, isso é saudável, porque a Bíblia foi escrita para todos. Paulo diz, Paulo, servo de Cristo, a todos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não faz distinção, homem, mulher, negro, branco, jovem, idoso. A palavra de Deus está aí. Já falei isso aqui, né? Essa foi uma frase que me marcou muitos anos atrás. Ela diz assim: os nossos jovens aprendem química, física e biologia e outras coisas mais difíceis, mas quando chega na igreja, a gente fica com medo de pregar a Bíblia para eles, porque acha que eles não vão entender. Que história é essa? Eles aprendem até o que não convém, eles entendem até o que não devem. Por que quando chega na igreja a gente tem que dar gracinha para eles, contar piada, fazer cosquinha neles? Eles têm que ouvir a Bíblia, porque ela foi escrita para todos. Paulo e Timóteo, a todos os santos. Outra coisa interessante é que Paulo chama eles de santos. É claro que aqui Paulo não está dizendo que a gente é sem pecado não, irmãos, porque não tem um aqui que seja 100% sem pecado. Mas Paulo está dizendo que nós somos separados desse mundo para viver para um Deus que nos santifica. Esse é o sentido. E ainda que seja uma palavra estranha, a princípio, para a nossa realidade, a palavra cristão só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Já a palavra santos, para falar do crente, aparece 70 vezes. Então naquela época o crente era conhecido como santo em Cristo Jesus. Mas ele é santo como? A Bíblia diz
ele é santo em Cristo. A nossa santidade não provém de nós mesmos. A nossa santidade não é oriunda dessa carne. E nem vem de conhecimento, ainda que conhecimento seja bom. A nossa santidade existe porque ela vem de Cristo. Nós somos santos por aquilo que Ele fez no mundo. Nós somos santos porque ainda que vivamos nesse mundo, não pertencemos a Ele. Ainda que vivemos nesse mundo, não somos desse mundo. Nós somos santos porque nós somos santos em Cristo. Ainda que vivamos em Filipos, porque Paulo diz assim, aos santos em Cristo. Então Paulo dá o primeiro destino do crente. Primeiro destino, o primeiro endereço do crente é em Cristo. Eu escrevo aos santos que santos em Cristo. Esse é o primeiro endereço nosso. Mas eles têm um outro endereço. Paulo diz que vivem em Filipos. Então o crente, ele é um ser meio estranho. Vive no mundo, mas não é do mundo. Vive no mundo, mas tem um endereço celestial. Está em Cristo ao mesmo tempo que está em Andorinhas, ou aqui em Filipos. Essa é a vida do crente. Ele é passageiro, ele é peregrino, ele é um caminhante rumo à sua pátria final, que não é aqui. Então Paulo escreve aos santos. E aí depois Paulo cita bispos e diáconos. A palavra bispos aqui, ela é um sinônimo para pastores e presbíteros. No Antigo Testamento eles eram sinônimos. Mas o mais interessante é que primeiro Paulo endereça sua carta a toda a igreja e depois ele lembra de bispos ou presbíteros e pastores e diáconos. Paulo não dá destaque primeiro aos cargos. Paulo não endereça a carta primeiro aos líderes. E eu estava lendo um livro que falava algo muito interessante. Ele dizia assim: a igreja não existe para os líderes, embora alguns líderes acreditem nisso. A igreja não existe para os líderes. Os líderes existem para a igreja. A igreja não existe para os diáconos e presbíteros, embora os diáconos e presbíteros, sim, eles existem para a igreja, porque eles exercem o trabalho deles na igreja. E a gente precisa entender isso, principalmente aqueles que são líderes. Nós existimos para a igreja, para ser servos, para servir ela. Quem? A noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro. Toda vez que alguém tenta ser dono da igreja de Cristo, está cometendo um grave pecado. Se esqueceu que Jesus disse que no reino dele, aquele que quer ser maior tem que servir. Aquele que quer ser o primeiro seja o último. Esqueceu que Jesus diz que ele mesmo veio para servir e não ser servido, e que deveríamos imitá-lo. Na igreja de Cristo, a pirâmide é invertida, e os maiores devem se render e servir aos menores. Essa é uma verdade, quando Paulo diz a todos os santos, inclusive bispos e diáconos. No Novo Testamento, o bispo, o presbítero ou o pastor tem como função principal doutrinar, pregar, exortar, edificar a igreja. E os diáconos têm como função principal o serviço, socorrer a necessidade do povo, quer de dentro, quer de fora. Você deve lembrar também que o próprio apóstolo, agora eu esqueci quem, mas em Atos dos Apóstolos, os apóstolos se reúnem e entendem que deveriam levantar diáconos, porque eles deveriam se dedicar à oração e à pregação da palavra. Então, desde que a Bíblia é Bíblia, ainda que eu possa e deva servir aos irmãos em todas as áreas, a função de um presbítero e de um pastor é cuidar do rebanho, por meio da pregação e da oração. E a função de um diácono ou de uma diaconisa sempre foi socorrer os necessitados, quer aonde eles estejam, passando o que eles estiverem passando. E aí, nesse sentido, todos nós deveríamos ser diáconos, todos nós deveríamos ser servos, todos nós deveríamos estar prontos a socorrer, porque é verdade que nem todos
conseguirão chegar aqui no domingo e pregar a palavra, mas todos podem orar pelos caídos, todos podem visitar os desanimados, todos podem ajudar os necessitados, todos podem abraçar aquele que está sofrendo, todos podem. Então não há desculpa. Às vezes eu brinco com alguns irmãos e digo: irmãos, vamos para o campo missionário. E alguns dizem: pastor, eu não sei muito bem o que fazer. Eu posso dizer uma coisa: há serviço para você, nem que seja carregar uma caixa, nem que seja orar, nem que seja lavar prato, mas se isso for para a glória de Deus, é servir. Se isso for para o reino dele, é serviço. Então Paulo, para a gente caminhando aqui para o final, diz que os crentes têm dois endereços, um está no céu e o outro está na terra. Eles são santos em Cristo, eles habitam em Cristo, embora morem em Filipos. Então, a maior vocação da nossa vida, o maior chamado da nossa vida é para estar em Cristo. Eu oro para que você tenha uma boa casa, para que você more no bairro mais chique de Andorinhas, mas pouco importa onde você vai morar, ou a casa que você tem, se você não está em Cristo. Se o seu primeiro endereço não é em Cristo, você pode morar em Copacabana, no Leblon, em Ipanema, a sua vida vai ser desgraçada, miserável, pobre, cego e nu, porque a maior vocação, o maior chamado, a maior dádiva, o maior endereço nosso é aos santos em Cristo. Se a gente está em Cristo, o mundo pode acabar. Eu estou em Cristo. Se a gente está em Cristo, a gente pode repetir as palavras do salmista no Salmo 139, quando ele diz assim, Salmo 139, 8: se subo aos céus, lá estás. Agora, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O crente tem que entender que se ele está em Cristo, ainda que ele more no mais profundo abismo, ainda que ele esteja passando nas mais profundas trevas, em Cristo é o suficiente. Em Cristo é o que nos resta. Em Cristo é tudo que temos. Em Cristo é tudo que precisamos. Estamos em Cristo. A sua vida está em Cristo. Qual tem sido o seu primeiro endereço? Qual tem sido o seu primeiro destino? Em Cristo ou em Filipos? Pouco me importa. É claro que devemos orar e ajudar aqueles que têm vivido em lugares de calamidade, dificuldade, aqueles que não têm teto. Mas a verdade é que ainda que alguém não tenha um teto, se ele está em Cristo, ele tem tudo o que precisa. Claro, isso não é uma desculpa para que a gente não ajude os necessitados, mas a ordem de prioridade é estar em Cristo, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É isso que diz a Bíblia. Vamos para o versículo 2. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai terminar com uma saudação muito conhecida da igreja, muito costumeira, graça e paz, né? Há até alguns teólogos, eu não sou tão rigoroso quanto a isso, mas há até alguns teólogos que criticam aqueles que se saúdam apenas com paz do Senhor, porque eles entendem que tem que ter graça e paz. Por quê? Eu já expliquei isso aqui na igreja. Porque sem graça não há como ter paz. É claro que isso é um preciosismo. Quando a gente diz paz do Senhor para o irmão, a gente subentende que ele tem a graça. Mas o que os teólogos querem dizer é o seguinte: por que Paulo escreve graça e paz? E sempre graça na frente. Porque se a graça não te alcançar, você nunca terá paz. Porque a graça é o favor imerecido, é o dom de Deus, é o perdão de Deus que foi proclamado na cruz do Calvário. A graça é o maior presente que Deus deu a um pecador. A graça é Deus dar o que ele tinha de mais precioso
a quem merecia o pior. Isso é graça. E a paz é uma consequência, porque antes de termos a graça, nós vivíamos em rebeldia com Deus, não tínhamos paz. Agora nós temos a paz de Deus que habita em nós temos a paz com Deus, e nós temos o Deus da paz, que é o que diz Isaías, que ele é o príncipe da paz. Então alguns teólogos dizem, olha, Paulo faz de propósito, e bom é que a gente não esqueça dessa ordem, graça e paz, porque onde não há graça, não há paz. Então todos os crentes devem tomar posse dessa verdade, todos os crentes devem se apropriar dessa verdade, e isso deve ser mais do que um cumprimento. Graça e paz, meu irmão, isso deve ser uma verdade, isso deve ser, ainda que curta, uma oração, isso deve ser um desejo do mais profundo do nosso coração. Quando a gente diz graça e paz, a gente tem que crer que isso vai verdadeiramente acontecer, não porque as nossas palavras têm poder, mas porque a graça e a paz de Deus têm poder. Então, o meu desejo nessa noite, acerca desse versículo, é chamar a sua atenção, para que a graça e a paz vivam na sua vida, mais do que uma simples afirmação, mas que elas te acompanhem de maneira que quando você cumprimentar alguém, aquilo verdadeiramente chegue na vida daquela pessoa. Afinal de contas, ela nos alcançou. Um dia a graça nos alcançou, um dia a paz brilhou em nossos corações. Assim sendo, que a gente anuncie ao mundo que a graça e a paz vem de onde? Vem da Igreja Congregacional de Andorinhas? Vem de mim, de você? Não, ele diz graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz vem de Deus e de Jesus somente. Aquilo que os homens buscam em tantos lugares só vem de um lugar, vem do Deus Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Paulo os coloca em igualdade, para nos mostrar que Jesus Cristo tem tanto poder e tanta soberania e autoridade quanto o seu Pai. Então ele diz que a graça e a paz vêm, surgem, emanam, descem de um só, o Deus Pai Todo-Poderoso e do seu Filho Jesus Cristo, ou melhor, da Santíssima Trindade. Termino dizendo com isso que Paulo escreve para servos esses que são santos esses que habitam primeiramente em Cristo, e que habitam em Cristo porque têm a graça e a paz que vem somente de Deus. Só Deus pode reconciliar o homem. É isso que ele fez comigo, é isso que ele fez contigo, é isso que ele fez com o apóstolo Paulo. Amém? Deixa eu terminar, fazer algumas aplicações rápidas. Primeiro, eu já falei, a agenda da igreja, o rumo da igreja, o futuro da igreja é dirigido pelo céu. É Deus que manda, assim como ele mandou no apóstolo Paulo. Segunda coisa, a igreja enfrentava naquela época dois problemas, e a gente tem que tomar cuidado com eles: quebra da comunhão entre os irmãos e heresia vinda de fora. Cuidado com isso. Terceira coisa que eu falei aqui, as circunstâncias. Paulo estava preso, não podem e jamais poderão frustrar os planos de Deus para mim e para a sua vida. Quarta coisa que eu falei aqui, a alegria do crente não é a ausência de problema. A alegria do crente é saber que Jesus Cristo vive e Ele reina para sempre. Quinta coisa, servos de Cristo, é o que está aqui. Santos em Cristo, é o que está aqui. É o que devemos ser, só isso. Servos de Cristo, santos em Cristo,
é o que devemos ser. Sexto lugar e último, os crentes devem se apropriar com toda a fé que a graça e a paz repousam sobre nós. Amém? Vamos chamar os oficiais, vamos orar para a gente dar início à nossa ceia, chamar o louvor também aqui na frente.